Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Furtado, seu neurodigital. Nesse vídeo você vai aprender alguns diferenciais, os quais podem te ajudar a aumentar a percepção da qualidade do seu laudo por parte do médico solicitante. Primeiro, eu gostaria de falar a respeito da nomenclatura. A gente vê na prática do dia a dia, muitas vezes, uma falta de padronização de alguns termos ou de alguns léxicos neuroradiológicos. Então, o primeiro passo seria você tentar padronizar ao máximo os seus termos descritivos do laudo. Quer ver um exemplo? Veja se você nunca pensou a respeito dos laudos de coluna, como são diferentes os relatórios de cada serviço ou de cada médico radiologista que lauda o exame. E não deveria ser assim, na verdade. A gente deve usar, por exemplo, até hoje, o léxico de 2010, que é a versão 2.0 da classificação das hérnias discais, em que abrange a maioria das palavras técnicas dos laudos de coluna que a gente vai laudar de doenças neurodegenerativas. Então, exemplo, não descrever abalamento discal simétrico, desculpa, não descrever abalamento discal difuso, porque todo abalamento é difuso, e sim preferir o termo abalamento discal simétrico, não é verdade? A gente vê que na prática isso não acontece. Quer ver outro exemplo? Em relação aos tumores, né, a última classificação da OMS de 2016 aboliu o termo PNET, tumor neurotolérmico primitivo. E às vezes a gente ainda vê esse termo ser descrito no laudo. Você não tem visto ainda isso? Então, para o médico solicitante perceber que você está atualizado e entende do assunto, o primeiro passo é você estar atualizado com a literatura e, com isso, descrever os termos técnicos os mais atuais possíveis. Eu dei dois exemplos, mas tem vários outros que a gente pode aplicar, tá bom? Então, esse de termos técnicos foi a primeira dica que eu acho importante. O outro ponto é você parar para pensar, e isso é um exercício diário, de imagine-se no lugar do médico solicitante que está lendo o seu laudo. Você preferiria um laudo muito descritivo ou um laudo mais direto ao ponto? Veja, a pessoa que está lendo o seu relatório, ou o paciente, ou qualquer médico não radiologista, não é, obviamente, radiologista. Então, muitas vezes, você ficar descrevendo muito, hipersinal em T2 e flare, hipossinal em T1, enfim. Muitas vezes, para quem está lendo, essas informações, elas são vazias. Se você puder fazer esse exercício com você, a cada laudo que você estiver dando, de enquanto você está vendo as alterações de imagem em cada sequência, você já foi interpretando e a sua interpretação já ir direto para o relatório, é um caminho mais sucinto, é um caminho mais válido, a meu ver. E isso é um treino. O resumo do laudo, ele é uma arte. Então, no começo, quando a gente está na formação mais inicial, a gente tende a fazer laudos mais longos, justamente porque a gente é mais descritivo nas nossas percepções, e com o tempo, com o treinamento, com a vivência, vendo muitas doenças e exames do dia a dia, e para ganhar tempo, sem perder a qualidade, muito pelo contrário, você passa a descrever um pouco menos e ser mais direto nas suas frases e no seu modo de laudar. Tá? Então, falamos até agora de termos técnicos, de evitar laudos muito descritivos e preferir laudos mais sucintos e direto ao ponto. Com isso, o laudo fica mais enxuto e o médico fica menos cansado de ler o seu laudo. Imagine um laudo de uma página e agora imagine um laudo de 2 páginas e o médico solicitante tendo que ler 30, 40 laudos por dia a cada vez que atende um paciente. Se você puder facilitar a vida dele nesse sentido, é muito mais importante do que ficar fazendo laudos muito descritivos e extensos. Tudo bem? Outro aspecto que eu costumo também colocar nos laudos, e eu acho que aumenta a percepção de qualidade e como o médico solicitante te enxerga, é naquelas patologias mais raras ou recentemente descritas na literatura, você, além de explicar o que você está vendo, descrever, fazer o laudo, você colocar a referência bibliográfica embaixo, na forma de, por exemplo, vídeo artigo de referência. Aí você coloca embaixo aquela referência que te embasou naquela descrição e naquele raciocínio. Quer ver um exemplo? O tumor ou a lesão amartomatosa, hoje em dia descrita
como tumor glioneuronal multinodular vacuolar, ela deve ter o quê? Uns 2 ou 3 anos de descrição. Então, no começo, quando não tinha muita literatura a respeito disso, as pessoas ainda não tinham esse conhecimento adquirido, expandido, a gente costumava colocar, e até hoje a gente coloca a fonte de referência embaixo, para o conhecimento ir se difundindo e as pessoas estarem mais habituadas com aquela descrição e com aquela entidade. Tá bem? Então, esse ponto também é importante, vocês tentem aplicar no dia a dia de vocês. É sempre que possível colocar o artigo de referência que te embasou naquela descrição no fim do laudo. E por último, também que eu considero muito importante, eu já tive muitos retornos por causa disso, é você demonstrar para o médico solicitante que você está interessado, está afim, participativo de aprender com aquele caso. Então, muitas vezes o laudo escrito, ele acaba sendo informal, porque é só um texto, mas se você puder, além da descrição, demonstrar para o médico solicitante que você ficou interessado no caso, pode ter certeza que o retorno que você vai ter é muito maior. Tanto no sentido de ter retorno com aquele caso, você sabe que na maioria das vezes o retorno que a gente tem é quando a gente erra, mas se você passar a fazer isso, você também vai ter retorno dos casos que você acertou, porque isso com certeza vai ter ajudado no médico clínico ou no neurocirurgião a tomar certa conduta. Então, disponibilize-se no laudo. Tente tornar o caso mais interativo, multi e interdisciplinar, e não só um relatório escrito. Tudo bem? Às vezes eu costumo colocar, por exemplo, você pode criar a sua maneira, mas eu costumo colocar: ficaríamos gratos ou extremamente gratos se fôssemos informados do resultado final deste caso. É uma frase simples em que o médico que vai pegar o seu laudo vai ver que você se interessou por aquele caso e gostaria de ter um retorno. Porque uma vez tendo o retorno, o aprendizado ele não vai ser perdido e você vai poder ajudar o próximo paciente com aquela mesma doença. Pode ter certeza. Tá bem? Então, esses foram alguns pontos que eu julgo que você pode usar no seu dia a dia como diferencial e aumentar a percepção da qualidade do seu laudo. Tá bom? Era isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.